Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad retomam hoje a agenda de campanha após o primeiro debate do segundo turno na disputa ao governo de São Paulo. Ontem, os candidatos do Republicanos e do PT ficaram frente a frente na sede do Grupo Bandeirantes e abordaram temas como educação, saúde, infraestrutura, transporte público e segurança. Ao abordar o uso das câmeras nos uniformes dos policiais militares, Tarcísio de Freitas afirmou que o equipamento deixa os bandidos em vantagem. Segundo ele, retirar as câmeras é uma mensagem aos policiais militares do Estado. Com relação à política de câmeras, é o seguinte, nós não podemos ter o bandido em situação de vantagem em relação ao policial. Então, tirar a câmera é uma coisa já simbólica, que mostra o seguinte: o Estado está amparando esse policial. Nós não vamos mais admitir o crime no Estado de São Paulo. É um recado aos criminosos. Se a gente for olhar a produtividade, a gente vai ver que a produtividade dos batalhões, nas áreas de influência dos batalhões que estão com câmera, caiu. A quantidade de roubos, de crimes contra o patrimônio aumentou, a quantidade tentativa de estupro aumentou. Então, o que eu estou preocupado? Estou preocupado com a segurança do cidadão, porque a Câmara não conseguiu restabelecer a segurança. Fernando Haddad, por sua vez, defendeu a manutenção das câmeras e afirmou que mantê-las é um ato de respeito ao servidor público. A morte de policiais foi reduzida em 80%. Como é que você, que se diz técnico, vai desafiar os dados que são da própria polícia? Então, nós vamos manter o que está certo no governo do Estado. São Paulo tem compromisso. Nós aqui em São Paulo, nós respeitamos o serviço público. E a gente entende que a tecnologia tem que ser colocada a serviço do servidor. E isso foi aprovado pelos servidores. Em outro momento, os dois prometeram um pulso firme com as concessões de transportes para melhorar a situação dos trens e do metrô. Segundo Fernando Haddad, as concessionárias não estão sendo cobradas e o modelo atual de parcerias com a iniciativa privada está desorganizado. Tem que estar estabelecido quais são os compromissos, né, que vão ser assumidos por cada concessionária. E isso tem que ser regulado, cobrado periodicamente. Isso não está acontecendo. Eles estão privatizando o filé mignon, estão ficando com o osso e não estão investindo dinheiro público naquilo que fica com o Estado, e o sistema está se desorganizando ao invés de se organizar. Tarcísio de Freitas ressaltou que pretende continuar as obras para as linhas 2 verde, 4 amarela e 17 ouro do metrô e adiantou que até poderá retomar concessões caso seja necessário. Olha, é inadmissível os atrasos na circulação de trens da CPTM no metrô. A gente viu recentemente muitas falhas na linha 8, na linha 9, que foram recentemente concedidas, e a gente tem que cobrar imediatamente o cumprimento do contrato de concessão. Existem lá várias cláusulas que precisam ser cumpridas e, se não forem cumpridas, a gente tem que entrar com as punições, com as multas e até com a declaração de caducidade, a realização de um novo contrato de concessão ou mesmo a gestão pública daquela linha. E olha, eu me baseei aqui nas muitas mensagens dos nossos ouvintes todos os dias, né, que enfrentam muitas dificuldades. A gente está falando de São Paulo, mas replique aí para a sua capital, para o estado onde você está, a dificuldade que as pessoas encontram na utilização do transporte público, quantidade de falha, de atraso, mas acima de tudo, e a gente tem falado muito sobre isso, não é, Carla Megali? Sobre a falta de previsibilidade, o quanto isso atrapalha a rotina das pessoas. E no caso do transporte, quando elas se atrasam por 1, 2 horas, a depender do dia, por um fator externo àquilo que elas programaram para suas vidas, tudo fica impactado na sua rotina. O trabalho, a produtividade, a qualidade de vida, é a sua segurança, porque as pessoas se arriscam tentando sair dos trens parados, muitas vezes descem ali nos trilhos dos trens para tentar buscar uma alternativa. Então, o que acontece hoje no transporte, no deslocamento, é uma sacanagem com as pessoas. E precisa mudar, não tem muito jeito não. Fico muito tocada aqui com as pessoas quando a gente recebe um volume muito grande de mensagens falando disso, de como elas não conseguiram chegar nos seus compromissos, numa consulta, né? A pessoa tem uma consulta que ela passou meses para marcar e não consegue chegar, simplesmente porque o deslocamento não é fácil nas grandes cidades. E não bastasse não ser fácil, não tem tantas alternativas e ainda falha e atrasa no meio do caminho. Bom, para o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, é raro um debate como o da Band com os candidatos ao governo de São Paulo. Ele destaca que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad colocaram a discussão de propostas em primeiro lugar. E aí quem saiu ganhando, claro,
foi o eleitor. Para quem não acreditava que tinha debate de ideias, de argumentos, até de propostas, realmente aconteceu. É um debate muito raro. Os dois foram para uma certa zona de conforto. A zona de conforto é a discussão mais programática. Então, eu achei que foi um debate muito, muito interessante. Isso, vamos lá, sem deixar de ter a divergência. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite também ficaram frente a frente pela primeira vez. Jean Costa. O primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul foi marcado pela forte tensão nos confrontos diretos. Onyx Lorenzoni, do PL, voltou a criticar a renúncia de Eduardo Leite, do PSDB, ao governo do Rio Grande do Sul, alegando que o candidato tucano não teria dado explicações à população gaúcha sobre a saída do cargo. Explica para o povo gaúcho por que tu renunciou. Tu ficou falando de outras coisas, mas não explica qual era a motivação. Fosses derrotado pelo Dória, dentro do PSDB, saiu para quê? Para ser candidato a presidente? E aí tu usou os gaúchos para isso? Eduardo Leite se defendeu das acusações do candidato do Partido Liberal e contra-atacou, citando que a renúncia seria uma forma de separar a campanha da sua atuação como chefe do executivo. Eu renunciei ao mandato para não renunciar à política, para poder estar aqui me apresentando como candidato uma vez mais para os gaúchos, sem rivalizar a atenção que devo dar ao governo quando governo com o que o candidato deve dar à campanha. O debate tratou de temas como economia, educação, saúde, segurança pública e o agronegócio. No Amazonas, Wilson Lima faltou ao debate. Informação chegando com Maurício Max. O candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, faz uma denúncia contra o governador e candidato à reeleição Wilson Lima, do União Brasil, sobre suposta compra de votos e desvio de dinheiro às vésperas das eleições. A declaração foi dada nesta segunda-feira em entrevista à TV Band Amazonas, com retransmissão da Band News FM em Manaus. O IDAM, nos últimos dias, comprou 21 milhões de reais. Preste bem atenção. 21 milhões de reais, sabe de quê? De fardo de papel higiênico, de gasolina a R$10 à véspera da eleição, com muitas denúncias, inclusive, de que essa gasolina foi comprada para fazer compra de voto. Brita, que não foi entregue 1 metro cúbico sequer. Ou seja, desviaram dinheiro do IDAM às vésperas da eleição, no total de 21 milhões de reais. A programação, que seria um debate, foi alterada para a entrevista por causa da ausência de Wilson Lima. O governador disse que cumpria a agenda em Brasília para uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Após os encontros estaduais, cresce a expectativa para o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao Palácio do Planalto. Lula e Jair Bolsonaro estarão frente a frente nos estúdios do Grupo Bandeirantes no próximo domingo, dia 16, às 8 horas da noite. Dia ótimo, horário excelente. O encontro será realizado por uma rede de emissoras, além do Grupo Bandeirantes, TV Cultura, UOL, Folha de São Paulo e Google. Tudo com cobertura completa e transmissão da Band News FM. Aqui, o Esquenta começa antes, com esse trio aqui, a partir das 6h30 da noite. Vou falar sobre os candidatos, então, ao Palácio do Planalto. Hoje, Lula cumpre agenda no Rio de Janeiro e, à tarde, participa de um ato em Belford Roxo. O objetivo é ganhar pelo menos mais 1 milhão de votos no terceiro maior colégio eleitoral do Brasil. Para atrair o público evangélico, o ex-presidente vai dizer que garante a liberdade de culto, a defesa da família e da vida. Em entrevista a uma rádio carioca, ele voltou a usar o tom de conciliação. A eleição termina no dia 30. A hora que fechar a urna e anunciar, terminou. Não tem mais bolsonarista ou lulista, flamenguista ou vascaíno, curitiano ou palmeirense. Quem ganhou, governa. Quem perdeu, chora. É assim, simples assim. Bem, nessa segunda-feira, Jair Bolsonaro recebeu o apoio de prefeitos e hoje participa de atos em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. João Pedro Melo tem os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro continua em busca de apoio para o segundo turno da eleição 2022, que ocorre no dia 30 de outubro. Mais uma vez, o chefe do executivo teve uma série de agendas no Palácio da Alvorada para tentar aumentar o número de votos e, consequentemente, subir nas pesquisas eleitorais. No período da tarde, Bolsonaro recebeu parte da bancada evangélica do Congresso Nacional e também o pastor J.B. Carvalho. Pela manhã, ele conversou com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, e também com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Por ocasião da pandemia, não faltaram recursos para todos os prefeitos, independente
da coloração político-partidária de cada um. Esse apoio será muito mais concentrado e na ponta da linha, traduzindo-se em mais votos para mim e para o Tarcísio. Uma nova pesquisa IPEC mostra Lula com 9 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa à presidência da República. O petista aparece com 51% das intenções de voto contra 42% do presidente. Brancos e nulos somam 5%, 2% não sabem ou não responderam. Quando a gente considera só os votos válidos, tirando os brancos e nulos, Lula tem 55% e Bolsonaro 45%. Daqui a pouquinho, mais detalhes da recente pesquisa IPEC divulgada ontem à tarde. Os outros destaques do dia. O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, amanhece mais tranquilo, digamos assim, depois do caos provocado por um incidente com um jatinho no último domingo. A gente tem mais informações com a Elaine Freires. Tá diferente o saguão do aeroporto de Congonhas na comparação com ontem, né, Elaine? Bom dia. Bem diferente. Bom dia para você, Carlinha, para os nossos ouvintes, quem nos acompanha pelas redes sociais. Pode observar que praticamente nem tem filas. As pessoas chegam aqui, embarcam com tranquilidade, chegam também num cenário muito melhor em relação ao dia anterior. Ontem foram dezenas de voos cancelados, mais de 300 voos cancelados desde domingo. Na tarde de domingo, a gente observou aquele problema quando o pneu de uma aeronave de pequeno porte estourou. A pista ficou interditada por quase 9 horas. A remoção desta aeronave só foi feita pela empresa proprietária, que era um questionamento justamente ontem que a gente fazia, por que demorou tanto, o que a Infraero poderia fazer, intervir. De acordo com a Infraero, as operações não foram retomadas antes porque precisava ter segurança no local e aí, portanto, apenas a empresa que deveria fazer essa remoção. É uma empresa de Belo Horizonte, uma empresa particular, e a remoção só foi feita justamente com o apoio da seguradora, porque precisava avaliar justamente os prejuízos ali na aeronave. Lembrando que no momento do acidente ninguém ficou ferido, eram 2 tripulantes e 3 passageiros, uma aeronave que tem capacidade para até 9 pessoas e a situação foi regularizada ontem apenas no final do dia, a situação aqui do aeroporto, né? Mais de 15 estados brasileiros afetados, além do Distrito Federal, um verdadeiro efeito cascata com vários transtornos no dia de ontem. Hoje, apesar de ser uma véspera, né, de feriado, onde muita gente vai aproveitar, amanhã feriado nacional, as pessoas vão emendar para quem tem criança, uma folga, ou também as universidades já emendaram por causa daquela semana de saco cheio, a gente observa um cenário bem tranquilo, as pessoas conseguem embarcar, sair, não há nenhum voo atrasado ou cancelado aqui nesta manhã no aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade. Carla. E olha, devido ao ocorrido no fim de semana, temos uma pequena guerra aqui entre associações de defesa do transporte aéreo e associações de defesa das empresas aéreas. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, reforçou sua posição, que já havia sido divulgada antes, pela restrição de aeronaves de baixa performance, jatinhos, aviões pequenos, né? Na pista principal de Congonhas. A ABAR afirmou que a restrição de aeronaves de pequeno porte, principalmente em horários de pico, é uma preocupação antiga. Já a Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAG, repudiou a proposta da ABAR em uma nota oficial e disse ser, aspas, muito mais fácil culpar a aviação de negócios, como se os aviões de linha aérea também não produzissem problemas como esse. Então agora gera-se uma grande discussão aí sobre pequenos aviões devem ou não usar a pista de Congonhas. Lembrando que São Paulo tem um aeroporto para pequenas aeronaves e helicópteros, que é o Campo de Marte, mas é uma velha intenção da prefeitura retomar essa área, que hoje está sob controle, se não me engano, do governo federal. Já foi feita a negociação, né? Foi feita a negociação, né? Com o abatimento da dívida envolvendo a prefeitura e a União. Isso, está em andamento essa negociação com o governo federal, bastante avançada, para que o aeroporto de Campo de Marte seja transformado num parque. Uhum. Então, onde pousariam essas aeronaves? Aí a resposta não existe. A opção mais razoável seria Campinas, no aeroporto de Viracopos, mas aí é um transtorno tremendo, né? É uma viagem de 1 hora em direção a São Paulo. Então temos aí um novo impasse, vitaminado pela ocorrência do último fim de semana em Congonhas.
O gás natural vai ficar mais barato. Destaque chegando com Priscila Xavier. A Petrobras anuncia a redução média no preço de venda do gás natural para as distribuidoras. O valor do metro cúbico será em média 5% menor e começa a valer a partir de novembro. Além disso, os valores atualizados serão vigentes até o dia 31 de janeiro de 2023. De acordo com a estatal, a alteração segue contratos que prevêem atualizações trimestrais e acompanhamento às oscilações do petróleo bruto e da taxa de câmbio. Em nota, a Petrobras afirmou ainda que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelas margens das distribuidoras e pelos tributos federais e estaduais. A Câmara dos Deputados adia a votação de medidas provisórias que podem perder a validade. Fala aí, Leandro Aislan. Em meio ao segundo turno das eleições presidenciais, a Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta semana várias propostas como projetos de lei, requerimentos de urgência e medidas provisórias. Na pauta estão previstas a votação de 29 itens. Entre eles, estão 6 medidas provisórias que precisam ser votadas nos próximos 30 dias. Além dessas MPs, é possível que os projetos que tratam das delegacias especializadas de atendimento à mulher, o que inclui a pedofilia no rol de crimes hediondos e o que cria programas de saúde mental para profissionais de segurança pública também sejam votados. O plenário também pode votar a proposta que prevê a regulação e fiscalização das operações com moedas virtuais. Bom, daqui a pouquinho o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou, mas segue isolado na liderança do Brasileiro, o Santos ganhou do Juventude, o Santos vai vislumbrando a possibilidade de disputar ainda uma vaga na Libertadores da América do ano que vem, e a pesquisa de uma revista inglesa que colocou o Pelé como o 4º melhor jogador de todos os tempos. Sim, o rei do futebol virou uma espécie de conde. Na opinião dessa revista inglesa, a gente vai tratar desse assunto. Acabou! Menos um. Agora nessa semana só tem mais 3, depois mais muitos, porque a gente vai até a antevéspera da eleição com a propaganda eleitoral gratuita. Se bem que a propaganda eleitoral gratuita presidencial tem sido uma belíssima peça de entretenimento, né? A baixaria está cada vez mais disseminada. Aliás, nossa, chegou num nível que a gente não esperava, horroroso, né? Caramba! Olha, um dia é maçonaria, no outro dia é canibalismo, satanismo, no outro dia canibalismo, Caramba! É criança, bom, não vou nem citar essa que daqui a pouquinho a gente vai contar. Que isso, essa gente? eu não tive coragem de contar para as pessoas próximas de mim. Essa é pesada até para falar. Pesada demais. Mas a gente vai ter que falar dessas denúncias aí, até porque elas vieram da boca de uma senadora a respeito de tráfico, supostamente a existência de uma rede de tráfico de crianças na ilha de Marajó, no Pará. Ao meu lado, as minhas queridas amigas Sheila Magalhães e Carla Bigato. Como vamos, Sheila? Tudo certo, Megali. Bom dia mais uma vez pra você, pra Carla, pra você que nos acompanha. Ô, Carla, como é que a Sheila consegue ir dormir às 1 da manhã, acordar às 5 e tá com essa cara ótima? Amanhã eu vou te falar, porque eu vou sair daqui também às 1h30 da manhã, hoje na gravação do 1001, e na quarta a gente tá de plantão, né, Sheila? O Megali vai estar de folga. Megali de folga, nós duas por aqui. Mas em compensação, variar, né? eu estarei de plantão no sábado. Nossa, ai meu alguém Deus. Quer trocar? Tá. Eu vou estar no outro. Tudo bem, alguém quer trocar esse sábado pela quarta? Vamos lá? E eu no outro? Hein? Você quer trocar o sábado pela quarta? Eu venho amanhã, numa boa, venho no meu lugar no sábado, que tal? Vamos conversar sobre isso. Vamos. E essa camiseta aí, Carlinha? Então deixa eu agradecer. A camiseta Obrigada. da Carla, gente. Vários ouvintes estão mandando mensagem perguntando. É a cara do Fred Mercury numa carta de baralho, né? Dama de copas. Uma dama de copas. É Queen, né? Meio que a rainha. Deixa eu agradecer ao Pablo Romero. Amei. Que é nosso ouvinte de todos os dias. Mandou uma cartinha super carinhosa, dizendo, olha, eu vi essa camiseta, achei a sua cara. Comprei, espero que sirva, espero que você goste. Amei. Pablo, obrigada. Linda. Obrigada. E se você também quiser me dar uma roupa de presente, eu vou adorar e eu vou usar, porque eu detesto comprar roupa. Eu também. Né? Então eu não gosto. Mas essa eu amei, Pablo, amei, de verdade. Obrigada pela camiseta. O rainha de copas em inglês é Queen of Hearts. Talvez seja isso, né? A rainha dos corações. Isso. Vai ver esse o trocadilho. Muito boa. Linda. É ótima. Adorei. Paguei um pau, como se dizia antigamente. Não, peraí, ele tem loja? Ou não? Ele encontrou. Ele comprou. Ele gostou desse no encontro, gente. Então. Pablo, brigadão. Muito, e ele até mandou legal. mensagem ontem falando, olha, eu acho que chegou alguma coisa pra você aí e tal. E só depois que eu vi, já agradeci aqui ao Pablo.
Obrigadíssima, amei. Eu já tinha reparado, mas deixei para comentar só no horário em que o pessoal do rádio estivesse conosco, porque tem mais gente. Vamos lá? Vamos nessa. Principais destaques desta terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Bora! O primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo é marcado pela defesa dos padrinhos políticos e a discussão de temas como educação, segurança, saúde e transporte público. Ontem, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, estiveram frente a frente pela primeira vez nos estúdios do Grupo Bandeirantes. Em diversos momentos, os dois exaltaram as ações de Lula e Jair Bolsonaro, nacionalizando o encontro. Isso ficou muito, muito nítido, né? Segundo Tarcísio de Freitas, o governo federal foi essencial para reduzir o preço dos combustíveis e dos alimentos. Essa redução do ICMS foi uma briga comprada pelo presidente Bolsonaro, era para aliviar o cidadão, para aliviar o produtor. Teve efeito porque a gente percebe a inflação já reduzindo de forma significativa. As previsões já dão conta que a inflação deve terminar o ano de 2022 na casa dos 5,5%, 5,8%, o que representa uma inflação menor do que Estados Unidos, países da zona do euro e Reino Unido. E o que isso significa para quem está nos assistindo? Significa que a comida vai chegar mais barata na mesa. Fernando Haddad, por sua vez, afirmou que Lula nunca deixou os estados de lado, algo que, segundo ele, teria sido feito nos últimos anos. Nunca tivemos tão pouco investimento do governo federal em São Paulo. E por quê? Por causa de uma briga boba, uma briga que não deveria acontecer entre governador e presidente. Governador e presidente precisam se entender por dever constitucional, como o Lula fez. Ele era presidente e aqui em São Paulo era governado pelo PSDB, como você sabe. Nunca houve uma acusação de um governador paulista de ter sido preterido porque o Lula presidia a República e era do PT. Nunca isso aconteceu e não aconteceu porque a atitude do Lula é muito diferente da do Bolsonaro. Um dos maiores embates envolveu a questão do caso do orçamento secreto. Fernando Haddad disse que o governo estadual não deveria seguir os parâmetros adotados por Bolsonaro. Você pretende trazer o orçamento secreto para São Paulo porque não tem outro jeito? O papel do chefe do executivo é lutar contra isso. O papel do chefe do executivo é não deixar isso acontecer. É defender o orçamento público. É mostrar para o cidadão onde é que está indo o dinheiro dele. Se você ficar refém do Centrão, nós estamos fritos, estamos roubados, literalmente roubados. Porque não vai acontecer nada de bom. Não funciona assim, não vai funcionar assim. Orçamento não funciona assim. Isso não vai dar certo. Tarcísio de Freitas lembrou que o sistema político está mudando. A questão da emenda do relator foi decidida pelo Congresso, que hoje tem mais autonomia para definir a despesa. E eu tenho certeza que ela vai demandar ajuste, porque o próprio Congresso não está satisfeito com ela. O que a gente defende para o orçamento, ao contrário, é menos vinculação de receita, é um orçamento mais livre para que os gestores possam definir a política pública e levar a política pública para a ponta. E a gente não pode ficar também só escravo do orçamento, por isso a gente correu atrás da iniciativa privada. Bem, daqui a pouquinho, na nossa programação local para São Paulo, a gente vai falar mais, trazer mais detalhes sobre o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, naqueles momentos em que eles se dedicaram a falar mais sobre as propostas relacionadas ao Estado, sem nacionalizar essas questões, como a gente pôde acompanhar há pouco. 2 destaques rapidamente aqui a respeito da inovação desse debate, porque foi muito bacana poder acompanhar a dinâmica desse debate. Levou para um outro nível os debates realizados aqui no Brasil. A Band tem uma história, tem tradição já na realização de debates, sem deixar de inovar. E o que a gente viu ontem foi uma grande inovação, com os candidatos podendo caminhar livremente ali pelo palco no momento em que quisessem, se dirigir às câmeras que estavam colocadas ali. Isso foi possível fazer leitura de comportamento, a leitura corporal. O eleitor pôde ler outras coisas que não apenas aquilo que os candidatos estavam falando. E, além disso, os candidatos administrando o próprio tempo. Ou seja, no primeiro bloco tiveram 15 minutos cada um, ou seja, meia hora de confronto direto entre os dois, sem interferência em nenhum momento do mediador, Rodolfo Schneider.
e com eles administrando como usariam esse tempo entre pergunta, resposta, réplica e tréplica, como assim julgarem necessário. Então foi muito legal, foi muito bom de assistir, porque somando o primeiro e o terceiro blocos, a gente está falando de quase 1 hora de confronto direto entre os dois candidatos. Então deu muito tempo de os candidatos explorarem também essas questões nacionais e tal, mas, é claro, comparar as propostas dos dois planos, que são bem diferentes, e isso acho que ficou muito claro para o eleitor ontem. O lance da administração do tempo é uma grande sacada, né? Demais. Porque esses caras querem administrar um estado, né? Um país, ou uma cidade, se a eleição for daqui a 2 anos. Não é definitivo, não diz muita coisa, mas é bacana ver como é que eles administram o próprio tempo, né? Num debate eleitoral. Achei que os dois foram relativamente bem ontem. Teve um bom nível de debate. Um empate bem jogado. Foi elegante. Né? Dá para perceber também quando eles conseguem controlar as emoções, porque isso é muito necessário para um líder, né, numa situação como essa, que vai se expor ali em diversas situações diferentes, contratempos muitas vezes, né, com adversários políticos, com gente fazendo críticas. Então, não perder a compostura é muito importante nesse momento. E aí eu imagino que, olha, ontem deve ter sido um dia muito tenso para os dois, porque assim, às vezes você pode manjar de administração, você pode manjar de pessoas, de dar aula, de não sei o quê, mas tá à frente das câmeras, cara, não é qualquer coisa, né? Se a pessoa não tá muito preparada, olha, é de abalar. Então deve ser sem poder errar, né? Porque um erro pode, um detalhe, botar um tudo erro, a perder. Exatamente. Botar tudo a perder. Então, certamente ontem foi um dia muito difícil para eles. Então, eu imagino que os candidatos estejam mais, né, tranquilos, com uma terça-feira um pouco mais leve, digamos assim. E não só de São Paulo, né? Como devem estar também Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite, que ontem debateram em Porto Alegre. Jean Costa. A divergência de pensamentos entre os postulantes ao governo gaúcho foi a marca do primeiro debate entre Eduardo Leite, do PSDB, e Onyx Lorenzoni, do PL. Eduardo Leite criticou seu adversário pelo comportamento durante o período em que esteve à frente de ministérios do governo federal, alegando que esta postura seria prejudicial ao Estado. Fala muito sobre ter sido ministro em 5 ministérios em 3 anos. Ficou pipocando em ministérios, não conseguiu parar em nenhum, porque não deu certo. Ministro pipoqueiro. Os bons ministros ficaram 3 anos e 3 meses nos seus ministérios. Não foi o caso dele, não teve bom desempenho. Onyx Lorenzoni rebateu as acusações do oponente, citando que o candidato teria construído a sua gestão em cima do que chamou de mentiras e que teria contado com a ajuda do presidente da República para desenvolver ações econômicas durante o governo. Verificamos aqui um conjunto de mentiras elaboradas por um homem que, lamentavelmente, a verdade para ele não é algo relevante nem importante. Esse é o candidato que não atacava, que fala de propostas. Até agora não falou nada do Rio Grande do Sul. Falou de Brasília, falou do governo Bolsonaro. Deve ser o desespero, né? O debate tratou de temas como economia, educação, saúde, segurança pública e agronegócio, além de questões referentes à gestão do Estado. No Amazonas, somente Eduardo Braga esteve nos estúdios da Band e Wilson Lima não compareceu ao debate. Maurício Max. O candidato ao governo no Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, critica a ausência de Wilson Lima, do União Brasil, no debate e a falta de apoio nos municípios afetados com o desabamento de 2 pontes na BR-319. O encontro marcado para esta segunda-feira se transformou em uma entrevista que teve retransmissão da Band News FM em Manaus, em parceria com a TV Band Amazonas. De acordo com o Eduardo Braga, Wilson Lima poderia estar auxiliando os ribeirinhos que passam por dificuldades no trecho da rodovia. Não precisava ir a Brasília conversar com o ministro e fugir do debate. Deveria estar aqui para debater as ideias, as propostas, e deveria estar aqui no Amazonas, resolvendo o problema de abastecimento desses municípios. 2 balsas simples resolveria o problema de abastecimento do Careiro do Castanho, o deslocamento da nossa micro e macroeconomia. Em nota, o governador Wilson Lima, que tenta a reeleição, justificou a ausência dizendo que estava em reunião com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em Brasília, para tratar sobre a situação na BR-319. Bom, e após os debates aos governos estaduais, nós aqui do Grupo Bandeirantes acertamos os últimos detalhes para o primeiro encontro entre Lula e Jair Bolsonaro. Este duelo de titãs será no próximo domingo, às 8 horas da noite. Esse duelo está aguardado, hein? Porque a gente não teve um confronto direto entre um e outro em nenhum dos debates. Nenhum. Na única oportunidade que a gente teve no debate da Globo, Bolsonaro parecia que ia escolher Lula, né? Ele teria a prerrogativa de escolher qualquer um dos candidatos para fazer a pergunta, mas preferiu perguntar para Felipe Dávila.
E aí Lula acabou se confrontando com o candidato padre. Dessa vez não vai ter jeito. São só os dois no palco. O diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, fala em momento histórico. Teremos um momento histórico que talvez seja o grande momento dessa campanha eleitoral, entendeu? Nós tivemos o nosso primeiro debate no primeiro turno, que foi muito importante. Ele repercutiu ao longo de todo o primeiro turno. Ele durou, ele não acabou no Boa Noite, ele continuou. E agora, nesse próximo domingo, eu acho que o momento histórico virá com mais intensidade. Além do Grupo Bandeirantes, o debate é organizado pela TV Cultura, o UOL, o Jornal Folha de São Paulo e o Google, com cobertura completa, transmissão da Band News FM. Nós três, eu, Sheila e Carla Bigato, estaremos aqui a partir das 6h30 da tarde. Tá? Então vai ser uma grande cobertura, vai ser um grande momento para a democracia, para uma das maiores democracias do mundo. E nós contamos com a sua companhia, com a sua audiência. Combinado. Vai poder caminhar no palco também? Dessa vez é o mesmo detalhe? Não é o mesmo esquema? Não é o mesmo esquema. A mesma dinâmica? Não, é a regra mais tradicional. Tá. Mas eu tenho a impressão que o que a gente teve ontem foi um belo pontapé para que a gente tenha um debate parecido, né, nos próximos anos. Uhum. Bom, na campanha ao Palácio do Planalto, Lula estará hoje no Rio de Janeiro. Fala aí, Caio Messina. Lula já começou a preparar terreno para a ofensiva desta semana contra Jair Bolsonaro no berço político do adversário. Vai passar a terça e parte da quarta no Rio de Janeiro, com o objetivo de ganhar pelo menos mais 1 milhão de votos no terceiro maior colégio eleitoral do país. Em entrevista a uma rádio carioca, Lula definiu o tom que será usado, a união. Ou seja, a eleição termina no dia 30. A hora que fechar a urna e anunciar, terminou. Não tem mais bolsonarista ou lulista, flamenguista ou vascaíno, curitiano ou palmeirense. Acabadas as eleições tem um resultado. Quem ganhou, governa. Quem perdeu, chora. É assim, simples assim. O ex-presidente vai reforçar o contato com o eleitorado de comunidades como o alemão e da Baixada Fluminense, na tentativa de ganhar musculatura entre os evangélicos. E já tem o esboço de uma carta com compromissos para esse público. Apesar de relutar em divulgar cartas para setores específicos, o ex-presidente foi convencido de que precisa fazer acenos aos religiosos. Vai dizer que garante a liberdade de culto, de defesa da família e da vida, além de reforçar que não pretende enviar ao Congresso projetos que atinjam valores cristãos. Lula também recebeu nesta segunda o apoio de intelectuais e personalidades em São Paulo. Foi mais uma série de anúncios de votos de políticos e intelectuais que nunca tiveram ligação com o PT. Lula comemorou o que a campanha definiu como um movimento que sai da bolha da esquerda. Eu acho gratificante, porque a gente pode mostrar para a sociedade que tem muito mais gente do que o PT, tem muito mais gente do que o PSOL, tem muito mais gente do que o PCdoB. Tem gente que não é de partido, tem gente que é, antes de tudo, brasileiro, gosta do Brasil, quer viver aqui. Na expectativa para o primeiro debate do segundo turno, no próximo domingo, dia 16, na Band, Lula afirmou que vai buscar um tom propositivo. Da minha parte, não haverá baixo nível nem jogo rasteiro. Lula vai nesta semana para o Rio de Janeiro, Salvador, Aracaju e Recife. Jair Bolsonaro estará em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Ontem o presidente recebeu novos apoios. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter da Band, Valteno de Oliveira. Semana passada, governadores de várias regiões declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Nessa segunda, começaram a chegar os prefeitos. O de Sorocaba, no interior paulista, disse que o governo federal foi essencial para os municípios enfrentarem a pandemia e que agora o apoio será maior que no primeiro turno. Nada mais justo do que reafirmar aqui já o apoio que demos no primeiro turno, a candidatura do senhor, e agora com o apoio de 100% dos prefeitos que fazem parte das 27 cidades da região metropolitana e demais prefeitos que fazem parte da região. Por ocasião da pandemia, não faltaram recursos para todos os prefeitos, independente da coloração político-partidária de cada um. Esse apoio será muito mais concentrado e na ponta da linha, traduzindo-se em mais votos para mim e para o Tarcísio. O prefeito de Manaus justificou o apoio à reeleição pelo compromisso do presidente em preservar a Zona Franca e os resultados positivos da economia. O povo está sentindo os auxílios que o senhor tem passado para a população, a gasolina, o combustível baixando,
E é isso que o povo brasileiro quer. E eu venho aqui reiterar o nosso total e restrito apoio à sua candidatura, à sua reeleição. A Zona Franca de Manaus, criada em 67, que serviu para integrar a região com o resto do nosso Brasil, uma Zona Franca que será preservada, como sempre foi, pelo nosso governo. Lá atrás, um dos poucos projetos que eu aprovei, mas de grande importância, é sobre a renovação da Zona Franca de Manaus. Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com prefeitos catarinenses em Balneário Camboriú e gaúchos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vai subir no palanque em apoio ao aliado Onyx Lorenzoni, que disputa o governo estadual com o tucano Eduardo Leite. Na quarta, o presidente Jair Bolsonaro vai à celebração do Dia da Padroeira do Brasil em Aparecida, interior de São Paulo. Ontem, no começo da noite, saiu mais uma pesquisa IPEC. Mostra Lula à frente de Bolsonaro no segundo turno, com pouquíssimas mudanças em relação à semana passada. Considerando votos válidos, o petista tem 55% contra 45% do presidente. 10 pontos de diferença, mesma coisa da pesquisa anterior. Em intenções de voto, Lula tem 51, Bolsonaro 42, pequena diferença em relação à semana passada, quando o presidente tinha 43. Ele oscilou um pontinho para baixo, Lula manteve-se com os mesmos 51. 5% pretendem votar branco ou nulo, 2% não sabem ou não responderam. Segundo o IPEC, 94% dos eleitores estão totalmente decididos sobre o voto no próximo dia 30. Só 6% dizem que ainda podem mudar de opinião. O índice é de 95% entre os que dizem votar em Bolsonaro e 93% entre os que votam em Lula. O IPEC ouviu 2.000 pessoas entre os dias 8 e 10 de outubro em 130 municípios brasileiros, margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo, e o levantamento está registrado no TSE sob o número 02853/2022, tá? 853, tá. Isso. Tribunal de Contas da União cobra ao Ministério da Defesa sobre a conclusão da fiscalização de urnas eletrônicas no primeiro turno. Fala Rafael Procópio. O Tribunal de Contas da União pediu que o Ministério da Defesa envie os relatórios sobre a auditoria das urnas eletrônicas. O documento foi redigido pelo subprocurador-geral do TCU, Lucas Furtado, e o despacho feito pelo ministro Bruno Dantas. No pedido, o TCU trata como urgente o acesso às considerações da defesa, que a pedido do Tribunal Superior Eleitoral foi uma das responsáveis a fiscalizar e auditar o processo para garantir lisura sobre as eleições. Neste documento, no entanto, não há prazo para que a defesa entregue o relatório. Até o momento, o Ministério da Defesa não revelou nenhum detalhe da apuração feita. Por outro lado, o TCU já divulgou a auditoria feita no dia 2 e dos 560 boletins de urnas fiscalizados, nenhum problema foi encontrado. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com militares do Ministério da Defesa. No entanto, o motivo da visita não foi divulgado. Ministério Público Federal do Pará cobra informações ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos sobre os supostos crimes sexuais cometidos contra crianças no arquipélago de Marajó, na ilha de Marajó. A gente falou um pouco mais cedo sobre isso e me embrulha o estômago só de lembrar dessa história, porque, caramba, que coisa grave. Bom, essa denúncia sem provas foi feita pela ex-titular da pasta e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, do PL, em um discurso durante um culto realizado no último domingo. Segundo a ex-ministra, as crianças do Marajó são traficadas para o exterior e submetidas a mutilações e regimes alimentares que facilitam abusos sexuais. Ela chegou a dizer que algumas vítimas tiveram os dentes arrancados para prática de sexo oral, para facilitar essa prática, e que houve uma explosão no número de estupros, meu Deus, gente, de recém-nascidos. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual.
Só uma correção. Essa é a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, do Republicanos. E o Ministério Público do Pará quer saber quais providências foram tomadas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e se houve alguma denúncia feita formalmente. Damares disse, nós temos imagens. Onde estão essas imagens? Ninguém sabe. A gente já conviveu tempo suficiente com a ex-ministra das Mulheres e Direitos Humanos para entender bem qual é a maneira da Damares de agir. Como funciona o modo da Damares de fazer política. É você criar a sensação de que nós vivemos numa espécie de Sodoma e Gomorra tropical, um país de pervertidos, de pedófilos, que, enfim, não tem nenhum respeito pelas crianças, pela família, por qualquer noção de pudor, e não existe saída que não seja por meio do presidente Jair Bolsonaro. É essa a imagem que ela tenta criar do Brasil. E eu lamento mesmo, do fundo do coração, sou pai de 2 crianças pequenas, que a gente tenha que levar esse áudio ao ar, mas é um áudio que foi dito por uma senadora eleita, por uma ex-ministra, por uma política em ascensão, por alguém que tem grande participação na vida pública brasileira, e dito publicamente, né? Num culto em que havia, inclusive, muitas crianças. Por que eu estou dizendo que Damares é reincidente nesse tipo de acusação? Porque ela já disse coisas do Arco da Velha e, mais uma vez, eu peço desculpas por ter de falar isso no microfone da Band News FM. Ela já disse, em 2013, que os holandeses começam a masturbar seus bebezinhos a partir dos 7 meses para que eles se tornem homens saudáveis sexualmente. E que as meninas dessa mesma idade teriam suas vaginas massageadas para que tenham prazer na fase adulta. Os holandeses souberam disso. Alguns ridicularizaram, outros se mostraram indignados e afirmaram que a ministra brasileira estaria defendendo, estaria inventando fábulas sexuais contra crianças. A Damares já disse que hotéis fazenda aqui no Brasil funcionam como fachada para que turistas possam transar com animais, com bezerros, cabras e galinhas. Ela afirmou, em uma entrevista, que uma professora de Brasília estaria em dilema porque um aluno de 3 anos de idade estaria fazendo sexo oral em um outro bebê da mesma idade, só que a diretora teria admoestado a não fazer nada a respeito, porque se ela fizesse seria homofobia. Ela disse que uma escola brasileira determinou que o dever de casa de meninas de 12 anos seria beijar meninos e outras meninas. Que crianças, a partir de 10 anos em Rondônia, recebem na escola espelhinhos para aprender a se masturbar, olhando para as próprias vaginas. Que livros didáticos brasileiros redirecionariam crianças para sites pornôs. Crianças de 9 anos de idade, que meninas de 10 anos de idade estariam enfiando crucifixos na vagina. Tudo isso sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência. Vejam a visão que a Damares tem do Brasil. Só que agora ela armou uma armadilha para ela mesma. Porque nessa história, que parece muito fantasiosa, das crianças terem seus dentes arrancados para fazer sexo oral e terem seus estômagos limpos para a prática do sexo anal, inclusive recém-nascidos, caso isso seja verdade, não há nenhum sinal de que Damares ou o governo tenha movido 1 milímetro para que isso deixasse de acontecer. O Ministério Público do Pará foi informado? Não. O Ministério Público Federal foi informado? Não. Ministério de Relações Exteriores? Não. Polícia Federal? Não. Se há essas imagens, como diz a senadora eleita, cadê essas Onde imagens? estão essas imagens? Uhum. Ninguém sabe de nada. Agentes de fronteira do Pará? Ninguém foi informado de nada. O que ela tá querendo nos dizer? Que ela foram lá, ela e o presidente foram lá, ele vestido de super-homem, ela de Mulher Maravilha, prenderam os bandidos e não contaram pra ninguém? Então, não há alternativa. Ou essa história é uma fantasia, uma invenção da cabeça de Damares, como ela já fez antes, tá provado. Eu peço desculpas mais uma vez por, nesse horário, ter que ler essa lista de barbaridades, mas são barbaridades que saíram da boca de uma ministra de Estado e agora de uma senadora eleita pelo Distrito Federal. Ou é uma mentira que saiu da cabeça de Damares, nesse caso ela estaria cometendo uma série de crimes, crime comum,
de falsa acusação, de crime eleitoral, porque envolve uma disputa presidencial. Enfim, aí a gente teria que falar com a Aidar, mas obviamente há crime sendo cometido aí. Ou ela cometeu, como o tio Rei apontava agora há pouco na coluna dele, crime de prevaricação. Por saber que uma barbaridade dessas estava acontecendo, não informar nenhuma autoridade competente do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Não existe uma terceira alternativa. É uma ou outra. É impressionante. A gente também Eis tá com a nossa senadora eleita. A gente está com o estômago embrulhado também, assim como você, ouvinte, que está acompanhando a programação. Bom, deixa eu voltar para São Paulo para atualizar a situação no aeroporto de Congonhas rapidinho, aqui zona sul da capital paulista, depois daquele caos provocado pelo incidente com um jatinho no último domingo. A Elaine Freire está por aqui para falar mais. Conta, Elaine. Carla, operações normais aqui no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, cenário completamente diferente do dia anterior, quando observávamos filas enormes, o saguão completamente lotado até o início da noite de ontem. Hoje, tudo normalizado por aqui, não há qualquer voo cancelado ou atrasado neste momento. Lembrando que desde domingo foram mais de 300 voos cancelados. Na próxima terça-feira haverá uma reunião entre a Infraero, a ANAC e companhias também para discutir os motivos do atraso após aquele incidente na tarde de domingo por volta da 1h30 da tarde, quando o pneu traseiro de uma aeronave de pequeno porte estourou. As interdições duraram cerca de 9 horas e a remoção desta aeronave só foi feita pela empresa proprietária por volta das 10 horas da noite, mas aí os reflexos já estavam em outros locais, né? Ao menos 15 estados brasileiros afetados por causa deste problema, e a Infraero disse que abriu um procedimento para averiguar também, para investigar os motivos de todo este atraso e os efeitos cascatas que a gente observou também ao longo do dia de ontem. Carla. Valeu, Elaine. Obrigada pelas informações. Já já a gente volta com outros destaques do dia. Agora é a hora dele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton. Bom dia. Oi, Megali, muito bom dia, Megali. Não é mesmo, Sheila Magalhães? Oi, você brilhando ontem no debate da Band, que debate espetacular. A Bandeirantes é a Pelé do debate político nesse país. Então ontem foi mais um golaço e a tua pergunta foi muito boa. Então, na próxima, a Carla Bigato vai fazer pergunta também. Será? Entendeu? Agora e ontem, o Santos não fez nada mais que obrigação, ganhou do Juventude 4-1 e o Santos agora, haja o que hajar, netamente falando, não vai cair para a segunda divisão. Aliás, nós do Santos jamais caímos. Então, um abraço para Carla Bigato, para nossa Sheila, para você, Megali e no mais. Eu quero começar falando aqui da crônica esportiva da Inglaterra. São burros, extremamente burros e desinformados, cegos, porque decretaram lá, entre os 4 melhores do mundo, o Pelé é o quarto. Pros quintos dos infernos. Os 5 melhores jogadores da história são, primeiro, Pelé, segundo, Pelé, terceiro, Pelé, quarto, Pelé, quinto, Pelé, sexto, Maradona, depois vem um monte de jogador aí. Entendeu? Mas vejam, é uma injustiça. E esses ingleses aí, que inventaram o futebol, sim, 11 contra 11. Porque na high school deles, tinha só 10 alunos. O Bedel e mais 10 alunos e o professor. Um dia resolveram fazer uma pelada lá com bola de pano e uma menina muito boazinha, falou, mas vamos chamar o Bedel pra jogar pra nós aqui. Aí o outro, então eu quero meu Bedel também. Aí deu 11. Não é cascata, não. Isso é verídico. A Inglaterra, olha, é sensacional. Inventou esse mágico negócio chamado futebol. Parabéns à Inglaterra. Mas a crônica esportiva lá é cega, é incompetente, desinformada. Fizeram uma enquete
que o Pelé é o quarto do mundo. Ah, pros quintos dos infernos. Eu vou repetir. Aqueles times milionários e incompetentes lá da Inglaterra, eu queria que eles fossem jogar contra a Ferroviária de Araraquara, de Bazani e Beni, de Rosan, de Porunga. Por que não... Você pega um time inglês desse pra jogar em Araraquara nos anos 60 e 70, perde de 10 que espernadura lá. E 0 pra vocês, jornalistas incompetentes, cegos e burros aí da Inglaterra. Tchau.